Canal TV Nova Belfort. O canal TV Nova Belfort apresenta. Atenção! A próxima atração é uma produção independente e as opiniões nela contidas são de responsabilidade de seus realizadores. Olá, pessoal! Estamos hoje aqui no programa Falando de Gente com um cara que é excepcional, que eu tenho carinho, admiração, respeito e que ainda espero que ele ainda coloque no coração dele um desejo de assumir uma responsabilidade para tomar conta desse município que a gente ama tanto. Meu querido amigo Carlos Santos. Tudo bem, meu irmão? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui hoje, aceitar o convite e conversar um pouco com a população de Belfort Roxo. Pô, obrigado você, Sérgio. Você é um cara que admiro muito, né? A gente tem uma amizade já de alguns anos e, sobretudo, a lealdade que a gente tem um com o outro, acho que isso é interessante pra caramba em qualquer relação, né? Estou muito feliz de estar aqui, Sérgio. Parabéns aí pela essa tua iniciativa. Estou gostando muito das entrevistas que eu tenho escutado e entendo que isso aí realmente é um tempo novo para você e que vem com coisas melhores aí. Porque você é um cara, sobretudo, trabalhador, carismático, carinhoso com todo mundo, por onde anda, sempre tratou todo mundo muito bem, nunca deixou a soberba subir as suas narinas, né? Sempre tratou todo mundo com muito carinho, com muito respeito. E, cara, isso é legal, isso é realmente uma das coisas que a gente mais admira em um homem, né? E a gente sabe que é raro isso, mas quem tem, né, conquista, né? A gente pode levantar até aquela máxima do Pequeno Príncipe de Exupéry, né, quando diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativa. E você que tem cativado muita gente, né? E você é responsável, porque tu cativou meu coração. Irmão, convite teu para mim é uma honra. Eu largo tudo. Tamo junto. Me emociona, assim, meu amigo, meu amigo. Carlos, conta um pouco para a população, para o pessoal que está atrás da tela, um pouco da trajetória do Carlos, um pouco da vida do Carlos, quem é o Carlos, para que as pessoas possam conhecer um pouco da sua vida pessoal, da sua vida familiar e da sua vida no trabalho e na vida pública. Sérgio, eu fiz 52 anos agora, sexta-feira. Meus parabéns! Dia 20 de junho, fiz 52 anos de idade. Não gosto muito de ficar falando de algumas coisas da vida pessoal, não. Assim, muitas coisas, assim, que as pessoas que estão perto da gente já sabem. E como a gente lida muito com a questão empresarial política, né? Ao ter 52 anos, né? Graças a Deus, casado agora, uma pessoa muito especial, há 2 anos e pouco, a minha nobre, linda Luciana, estou muito bem. 4 filhos lindos, né? Também. E mais uma filhota também agregada da Luciana também, que são 5 pessoas preciosas na minha vida. É uma família legal, umas irmãs maravilhosas. Tenho irmãs aqui no Rio, tenho irmãs na Bahia, Salvador, né? Eu sou filho de um baiano com uma pernambucana, né? Meu pai veio da Bahia, minha mãe veio de Pernambuco, Recife, vieram morar exatamente ali no Vona, né? Em Belfort Roxo, e tiveram, e aí foi onde eu nasci, exatamente no Morro Alvorada, ali no Vona, em cima da padaria. E cresci no Vona, cresci em Belfort Roxo. Depois me formei na aeronáutica, né? A primeira formação minha da aeronáutica. A primeira profissão minha foi mecânico de avião,
né? Fui para a aeronáutica, fiquei um tempinho lá. Depois fui convidado pela Varig para trabalhar na Varig. Aí quando fui para a Varig quebrou. Tinha largado a aeronáutica por uma questão... eu tinha perdido já meus pais, né? Minha mãe tinha morrido. Vale ressaltar que minha mãe morreu, eu tinha 16 anos, fiquei... E logo depois, meu pai, eu com 19 anos, já perdi meu pai também. Né? Então eu perdi meus pais muito cedo. Eu acho que isso provocou também em mim forçou um crescimento mais rápido. Porque aí eu me dediquei a estudar, né? E aí fui para a aeronáutica, depois da aeronáutica Varig, né? A coisa não andou na Varig. Fiquei trabalhando nos aeroclubes de Jacarepaguá e de Nova Iguaçu. E daí tive um convite de um dos donos do avião que eu trabalhava, tinha um convite para trabalhar numa empresa dele, que era em Petrópolis, no Rio Comprido, uma malharia muito famosa. Fui trabalhar nessa questão de ser, na verdade, para ser um gerente da fábrica dele, de uma malharia. Dessa gerência da fábrica dali, eu tive um convite para administrar um mercado têxtil, montar um mercado têxtil em Madureira, né? Enfim, dali eu comecei também a abrir lojas, né? Não sei se você lembra daquela febre de 1,99. Então, eu fui um dos primeiros ali. Então, eu tive loja do 1,99. Fui um dos primeiros a ter loja do 1,99. Hoje o Tony do Amigão, conheci o Tony daquela época, né? O Tony era dessa época de 1,99. Ele era mais ou menos o nosso mestre ali. A gente tinha a loja, a gente fazia parte da rede dele. Aí fui crescendo, depois estudar, me formei em Direito. De Direito, eu me especializei na área de Direito Imobiliário, que é onde eu gosto, né? Onde eu me achei, assim, como profissional, né? Porque eu costumo falar que essa história de fazer tudo, eu faço tudo, geralmente você faz tudo, não faz nada, né? Aí eu aprendi um pouco que você, na vida, você tem que se especializar. Aí eu comecei a me especializar na minha área de Direito Imobiliário e tinha tirado o meu CRES, né? Como corretor de imóveis, mas sempre eu procurei ser um corretor de imóveis diferenciado, no sentido de você ser mais incorporador do que corretor em si. Então eu faço hoje consultoria imobiliária, eu tenho uma empresa, né, que faço isso, né? Faço consultoria imobiliária e eu, graças a Deus, consegui conquistar no estado do Rio de Janeiro, né? Especificamente na Baixada, mais ainda, né? Que eu operei, onde eu opero mais, muita coisa no Rio também, mas Rio e Baixada, né? Consegui fazer, ser uma referência para as empresas quando elas querem vir para o local, né? As empresas, quando querem se instalar em algum município, elas geralmente procuram pessoas que tenham essa habilidade, essa expertise, para poder se instalar. E aí eu nesse gancho aí, nesse viés, eu me encaixei, né? Então hoje no estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem uma referência, né? A gente costuma até fatiar o bolo, né? Eu com os colegas que têm a mesma pegada que a minha, né? A gente fatia. Um fica em Niterói, outro fica na Baixada, outro fica na Zona Oeste, outro fica mais no Rio, porque os caras têm mais habilidade. E aí eu acabei trazendo muitas empresas para a Baixada Fluminense. Então a Baixada hoje para mim é uma coroa, né? Muito grande. Cara, uma pergunta, já que você é dessa área. Qual você acha que seria o caminho para a regularização dos imóveis no estado do Rio de Janeiro, já que é um complicador tão grande, as pessoas humildes, às vezes o pai morre, deixa para o filho herdeiro, mas ele não tem condições de fazer inventário, porque é muito caro, ou tem que procurar defensoria, 500 mil pessoas, assim, qual o caminho para a legalização dos imóveis no estado do Rio de Janeiro? Mas essa resposta você vai dar já, depois do intervalo de comerciais, a gente volta já. Oiê, galerinha! Que tal você se apresentar em um palco ou em uma tela enorme? Será muito bom, não será? Pois é.
A Fábrica de Artes está com as inscrições abertas para os cursos de cinema, teatro e dança. E querem saber? É gratuito. Foi isso que eu disse, é de graça. O projeto Fábrica de Artes é uma iniciativa do Centro Esportivo e Cultural do Brasil, Secubra, que fica localizado no complexo do Heliópolis Atlético Clube, cujo presidente é o Gilvan Medeiros. E será realizado pela Inove TV Web, com a coordenação magistral de Ana Diamante. O que estão esperando? É só acessar o nosso QR Code e se inscrever. Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. Alô meninas da Baixada Fluminense, aqui é o de Black e eu fiquei sabendo que vai rolar o concurso de beleza negra Nefertiti da Baixada. Então é só hora de participar. Se você tem entre 12 a 18 anos e mora em um dos municípios, dos 13 municípios da Baixada, você pode se inscrever e mostrar essa beleza pra todo mundo. Participe! Olá, estamos de volta aqui no programa Falando de Gente. Eu sou o Sérgio Lins. Estamos aqui hoje com Carlos Santos, esse querido amigo e irmão, e mexe naquilo que faz, principalmente na questão imobiliária. Eu deixei uma questão aqui para ele, importantíssima para você que está aí atrás da telinha. Qual o caminho para a regularização dos imóveis no estado do Rio de Janeiro, principalmente para as pessoas com baixa renda, com dificuldade financeira? Sérgio, essa pergunta é muito oportuna, muito interessante. Eu diria o seguinte, que primeira coisa que a população deveria cobrar é da autoridade municipal, né? Por que da autoridade municipal? E a autoridade municipal, por sua vez, ela tem, para ela é até muito bom que isso seja feito, né? A problemática da regularização fundiária, ela vem discutida muito ao longo dos anos. E 2017 para cá, a gente teve um avanço muito grande, né, nessa pauta, né, que é o nome, que é realmente isso aí, a tal da regularização fundiária, a REURB, né, social, né, que é a REURB que mais interessa à sociedade e àqueles menos favorecidos, aos que nós chamamos de hipossuficientes. Então, eu penso que a população deveria cobrar da autoridade essa questão da regularização da autoridade municipal, do prefeito. Por quê? Porque, primeiro, que uma vez a pessoa, o cara é regularizado, a prefeitura, até para o seu controle, é melhor para o seu controle populacional. A obra do PAC agora vem com um diferencial, dando recurso para as prefeituras fazerem isso, chamando entes habilitados para fazer a tal da REURB, porque quase nenhuma prefeitura no estado do Rio de Janeiro tem estrutura hoje para fazer a REURB, né? Estrutura que eu falo é estrutura de pessoa, física mesmo, né? De pessoa, de capacidade, né? Apesar de ser um assunto que não é difícil, né? Não tem nada, não é um bicho de sete cabeças, mas depende de pelo menos uns passos, né? A gente chama dos 5 passos fundamentais que a prefeitura precisa fazer até a emissão da tal da CARF, para que vá ao cartório competente de registro do imóvel, para que seja registrado essa carta, e a partir dali a pessoa tenha o seu imóvel registrado, né, no RGI, porque a gente sabe que dono é quem está com o RGI. E um imóvel que ele tem RGI, um imóvel que não tem RGI, ele já é desvalorizado pelo menos 50%. Resumo, uma casa que vale 40 mil reais, uma casinha que vale 40 mil reais, com RGI ela já vale 80. Quando ela tem RGI, você consegue até um empréstimo no banco com juros de 1,87, botando o imóvel como garantia. Se você for pegar o empréstimo no banco, sem um RGI, sem uma garantia, vai pagar, sei lá, até 5%, que é um juros escorchante, né, a gente sabe. Então,
A regularização de um imóvel é algo que a gente chama do caminho da dignidade. Todos os políticos do Brasil, né, o Zema lá em Minas, o Tarcísio em São Paulo, todos os políticos inteligentes, né, que eles montaram um time para isso, né? Aí você pode falar, Carlos, mas isso dá voto, né? Isso dá voto, porque às vezes o político quer aquilo que dá voto, né? A verdade é essa. Então, eu entendo, né? Pô, Zema, Tarcísio, é o que é, outros políticos, né? Mas Ratinho lá no Paraná, no Paraná. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um trabalho, o próprio Rio cresceu muito, o Eduardo Paes tem dado uma atenção legal a isso, né? Essa pauta. Então todos os políticos que se interessarem por essa área, né, eles conseguem um resultado. À medida de que você vai entregando as RGIs para a população, e se você fizer um bom trabalho de marketing isso, em média, cada casa, em média, 4 pessoas, 4 votos. Então se você entregar um RGI dentro de uma situação, você vai ter 4 votos por casas, né? A conta mais ou menos é essa, né? Agora, é claro que isso é um trabalho que você tem que ser feito e esclarecedor e com a equipe competente, né? Com um time competente. E tem uma despesa para isso, né? Hoje você tem, eu trabalho particularmente aqui com uma equipe muito boa nessa área, nós hoje somos referências no estado. A gente está atuando em alguns lugares, mas a gente, por incrível que pareça, a gente atua mais fora do estado do Rio de Janeiro do que no estado. Agora que a gente está mais para o estado, a gente está pegando muito interior de Minas, prefeituras do interior de Minas, a gente tem 7 prefeituras lá, porque é aquela valha máxima, né? Parece que o profeta tem mais honra fora, né? Não tem essa história assim? Mas não é porque eu acho que a questão também de interesse, né? Interesse. Tem interesse, faz. Não tem, não faz, né? Agora, numa outra ocasião, eu vou deixar até uma deixa para aqui. Eu tenho mais ou menos, eu queria fazer uma brincadeira com você e a gente fazer um tutorial para que o teu ouvinte aí, aquela pessoa que te ouve, se quiser ele mesmo regularizar o seu imóvel, né? Aí eu vou dar um tutorial, a gente vai dar um tutorial, que ele mesmo vai no cartório. Para a própria pessoa resolver a sua A própria pessoa resolver. Não ficar esperando prefeitura, vai depender de prefeitura também. É claro que ele vai chegar no passo da prefeitura que a gente precisa a prefeitura precisa de algumas coisas da prefeitura. Mas ele mesmo vai ser o próprio despachante, né? Ele vai despachar a sua demanda. Demora um pouquinho? Demora. Mas a lei hoje está melhor com essa questão mesmo da lei da REURB. E a uso capião extrajudicial, né? Que é lei, que você hoje faz isso no cartório, né? Todos os cartórios estão já preparados para isso, estão bem preparados para isso. Você não precisa mais ir na justiça para fazer um uso capião, que era o coisa de antigamente, que aquela coisa demorava pra caramba, tal, até encontrar os vizinhos, e fazer um processo do uso capião era algo muito difícil, caro, né? Eu chegava no advogado, eu quero fazer um uso capião no meu imóvel. A primeira coisa que o advogado fala é o seguinte: deixa eu ver tua casa. O advogado via que a casa valia 200 mil, aí ele já cobrava 30%. Aí tu já tomava aquela facada, deixa isso para lá. A grande maioria, né, 99% das pessoas que não se esforçavam para regularizar seu imóvel é por causa do alto custo, né, do uso capião judicial. A uso capião extrajudicial, o custo é lá embaixo. Não que não dependa do advogado, a gente até depende do advogado para assinar lá, mas é algo muito, muito simples. Você praticamente, hoje é algo bem
bem pequeno, Bem abaixo do que seria. bem abaixo, bem abaixo, bem abaixo. Então os cartórios hoje você consegue fazer uso do campeão extrajudicial, que é algo muito simples. Que os meus colegas, às vezes, advogados, vão ficar até chateados comigo aqui que eu vou falar, assim, porque eles falam, porra, não tá que o cara pode fazer sozinho. Pode fazer isso aí. Eu vou dar um tutorial, mais ou menos, algumas ideias, que você vai pegar, e hoje todo mundo tem um advogado amigo, todo mundo tem um advogado, todo mundo tem um engenheiro e consegue regularizar. Eu gostaria muito, né, assim, de que a gente tivesse uma manifestação disso, mais interesse. Por quê? Belford Roxo, por exemplo, né, vamos falar de Belford Roxo, Belford Roxo é 10% só da população está regularizada. Quer dizer, então você tem muita gente irregular, um grupo porque não quer mesmo, né? Simplesmente porque não quer, ou um grupo porque não foi incentivado. Então tomara que a prefeitura aqui ela tenha essa iniciativa, acredito até que vai ter, né? Porque está caminhando para isso, mas tomara que tenha, para que haja, sobretudo, uma autonomia, né, da própria prefeitura. Mas eu sei que também você tem uma experiência política. Aliás, você já ajudou a vencer, já venceu a eleição de vereadores, eleição de prefeito, junto, fazendo parte dos bastidores. Mas eu queria saber do Carlos, esse cara que é tão comprometido com a população, se ele tem no coração dele o desejo de um dia vir para a linha de frente, né, e disputar uma eleição e poder ajudar as pessoas de uma maneira mais intensa, uma maneira, do lado de cada político, do lado, né, não dos bastidores, mas lá com a caneta na mão, de enfrentar essa proeza. Mas essa resposta você vai dar logo depois de começar, a gente volta já. Olá, galerinha! A Fábrica de Arte está aberta e é um projeto que oferece cursos de graça. Agora teremos dança, cinema e teatro. É só se inscrever, jovens de 12 a 18 anos. Inscrições abertas até o dia 5 de agosto. Não perca! Acesse nosso QR Code ou vá ao nosso link de inscrição. Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. Alô, meninas da Baixada Fluminense, aqui é o de Black e eu fiquei sabendo que vai rolar o concurso de beleza negra Nefertiti da Baixada. Então é só hora de participar. Se você tem entre 12 a 18 anos e mora em um dos municípios, dos 13 municípios da Baixada, você pode se inscrever e mostrar essa beleza pra todo mundo. Participe! Olá, eu estou aqui para falar sobre a Fábrica de Arte. São cursos gratuitos, dança, teatro e cinema, para jovens de 12 a 18 anos. Inscrições abertas até o dia 5 de agosto. Não perca tempo, acesse o nosso QR Code ou o nosso link de inscrições aqui na tela. Olha, eu aguardo vocês, tá ok? Vem com a gente! Estamos de volta ao programa Falando de Gente. Eu sou Sérgio Lins, estou aqui com meu amigo Carlos Santos, e eu deixei uma pergunta para ele justamente sobre a questão do coração dele, já que ele é de bastidores, já ajudou tanta gente a vencer a eleição. Se ele for chamado para essa linha de frente, o que o Carlos pensa? Sérgio, você é o cara, você é fogo. Fazer umas perguntas assim. Sérgio, eu tenho me achado muito bem no campo profissional, técnico, nessa área, eu tenho me achado muito bem. Com todos os desafios que nós temos, que a gente sabe que a vida é meia boca para todo mundo, como diz o outro, né? A gente está conseguindo estar de pé, né? A política, para mim, eu não tenho tido muito... Eu não posso falar para você que eu sou um cara muito... eu nunca tive muita sorte com a política, não, né? Apesar de eu ter... Na primeira vez que eu entrei na política, entrei logo e fiz uma pessoa
a ser a pessoa mais votada como vereadora, né? Na época minha ex-esposa, eu fiz ela ser a candidata, né? Eu e o time, né? A equipe toda, né? Mas foi com certeza a gente arregaçou a manga e fomos para cima e fizemos ela a vereadora mais votada de Belford Roxo. Surpreendeu todo mundo, ninguém imaginava, né? Até os amigos, pô, quem é essa mulher? De repente ganhou e tal. Então fizemos ela tal. Isso aí eu fiz uma aliança legal com o ex-prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, e a gente trabalhou bem, junto também com o atual prefeito, o Márcio Canela, e a gente começou e a gente desenvolveu. Mas quando você tem essa pegada empresarial, a minha, né, porque minha cara é essa, né? Eu praticamente coloquei em Belford Roxo mais de 60 empresas, né? Eu coloquei em Belford Roxo. Mais do que a prefeitura. Mais de 60 empresas. Eu estava levantando assim, eu nem sabia, né? E às vezes, tipo assim, às vezes você tem duas ações. Às vezes você tem uma ação direta ou indireta. Às vezes você coloca uma empresa e por causa daquela leva a outra, né? Então, um exemplo. Em 2011, 2012, quando a gente inaugurou o Nova Belfort, né? Todo mundo falava que o shopping não ia dar certo, porque shopping tal, aquele e eu já sabia que ia dar certo, não. Eu falei assim, já deu certo, né? Na época, como é que é o nome dele? Zé Dyer, não um ex-deputado que tinha aí que morava ali atrás ali. Ele chamou o Messias de doido, porque estava investindo no município. Ele falou assim, pô, vocês investiram em Belford Roxo, né? Como é que se investe em Belford Roxo? Não acreditava, porque existia muito disso, né? A pessoa não acreditava em Belford Roxo. Então eu acreditei em Belford Roxo, botamos bastante empresa e começou a vir mais empresa, começou a valorizar mais. Começou a valorizar e trazendo mais empresas, né? Agora, recentemente, a gente está onde era o Habib's, né? A obra vai começar o Burger King, já tá mexendo. E outras empresas mais que a gente traz, né? Vai trazendo, né? Daqui a pouco eu vou revelar também uma outra empresa que a gente está trazendo aí para Belford Roxo, beirando a Dutra, né? E, enfim. E por quê? Essa é a minha pegada. Que a gente ajuda, a gente ajuda. Politicamente, como você falou, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade politicamente. Por quê? Porque você cria também eu acho que os entes políticos acabam ficando preocupado com você e acaba te deixando. Então, na eleição passada, vamos falar até uma eleição passada, eu tive um convite, né, de ser candidato aqui em Belford Roxo, porque, segundo esse presidente desse partido, né, um partido até interessante, falou assim, olha, Carlos, Belford Roxo não tem terceira via, polarizou lá, ou é Canela ou é Vaguinho, a gente está querendo levantar uma terceira via em Belford Roxo. E teu nome foi ventilado, e dentre os nomes ventilados, né, a gente conversou com alguns empresários amigos, os empresários falaram que você tem mais perfil para isso do que os outros nomes, porque tu tem mais a pegada. E aí, o que tu acha? Eu fiquei uma semana, né? Sério para você, fiquei uma semana com a diarreia, dor de barriga, com tudo, para encarar aquela desafio. E depois eu dei a resposta não, né? Que não queria, enfim. Mas os empresários, esse presidente desse partido, ele desenhou legal o partido, falando da questão da necessidade de Belford Roxo ter até uma terceira via para poder a população, né, começar a analisar quem ela quer mesmo para ser o seu executivo. Porque o cargo de executivo, o Sérgio, é um cargo diferenciado. Tem pessoas que não têm como condição de ser executivo. Infelizmente, às vezes o cara é muito bom no legislativo, mas no executivo não é.
Às vezes o cara é muito bom, até em outras áreas não é. Então, para descobrir isso, você tem que levantar um pouco a vida do cara, se o cara tem negócio. Porque às vezes você pega um cara que nunca foi dono de uma barraquinha de cachorro-quente e bota um cara para ser teu gestor. Porque, olha só, vamos lá. Gestão pública. Gestor público é para alguém que sabe administrar, né? E hoje, na grande maioria que a gente vê, são pessoas que não têm esse perfil, são pessoas que têm outros perfis. Aí encaixa ali, aí às vezes dá colisão. Nós estamos chegando ao final do programa, então queria agora, cara, que você pudesse olhar ali na câmera e falar com as pessoas os telespectadores que estão lhe assistindo o programa e abrir seu coração, mandar uma mensagem para eles, o que vem no seu coração, na sua mente, você passar para a população para a gente poder encerrar o programa. Pessoal, eu quero agradecer a vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, pedir a vocês aí que continuem contribuindo com críticas construtivas, que isso eu acho que é o que está faltando na próprias redes sociais, né? Você não fazer aquela velha máxima, contar de 1 até 10 antes de falar, né? Antes de criticar, né? Criticar sempre com um olhar do que você acha o melhor, entender do assunto. Então, meu conselho para você que está me ouvindo é que a gente procure aprender mais da coisa antes de criticar. E eu costumo falar que tem aprendi que tem 3 tipos de ignorante. Tem um ignorante que não sabe mesmo, aquele ignorante, como eu acabei de falar agora, você não sabe ser ignorante. O ignorante que diz que sabe mais ou menos, né? É aquele cara que você chama ele para fazer uma parte elétrica da tua casa. E aí? Aí ele fala, eu sei mais ou menos. Aí tu chama esse cara para consertar. Aí o cara sabe mais ou menos. E tem o ignorante, que para mim é o pior tipo de ignorante. É aquele ignorante que diz que sabe, né? Diz que sabe, mas ele não sabe nada. Que é o maior número de ignorantes que tem na internet. Assuntos. Que é o ignorante que acha que sabe, né? Quando você ouvir qualquer coisa, consulta, pesquisa, vê. Você está aqui falando com o Carlos. Procura ver quem é o Carlos. Se Carlos trabalha ou mesmo, se trabalha, se isso aí mesmo é isso mesmo. Aí ele está aqui agora, a gente está pertinho da Dutra aqui, do lado aqui, o Dom Atacadista, Obra Max, né? O próprio shopping que não saiu aqui, infelizmente, foi trabalho nosso, né? Esse shopping que não saiu era para ser no Carrefour, né? No antigo Carrefour, que hoje é Atacadão. Graças a Deus é Atacadão também. Enfim, quem entende do assunto, procura, quem não entende, procura pesquisar. Obrigado, gente. Um beijo para todos aí. Fica com Deus, em nome de Jesus. A gente aguarda você nessa cadeira em breve. E no próximo programa vamos estar juntos sempre, se Deus permitir e você quiser. Até a próxima, se Deus quiser.